Então vamos começar capítulo 6 do livro, O Equilíbrio Mágico. Logo ele estava nos preparando ao longo de todos esses capítulos, ao longo dos números, etc., para chegar aqui que é o ponto, na verdade, realmente em que ele quer chegar. Nesse livro todo, esse é o capítulo que vai falar, assim, que ele de fato apresenta a filosofia dele, qual que é, o que ele está trazendo mesmo de explicação, de leitura da realidade, as forças mágicas, etc. Que vão mudar de acordo com a tradição alguns termos. Mas basicamente é o que se vê em qualquer escola iniciática. E então, pegando logo do começo, vem essa relação com a árvore da vida, em que ele vai pôr então um triângulo, sendo né, um triângulo, como ele mesmo fala, um triângulo cabalista, Keter, Hokmah e Binah. Keter, então, a razão, a necessidade, Hokmah, e a liberdade, Binah, sendo então o primeiro ternário divino. São aquelas três esferas superiores da árvore da vida. Ele vai trabalhando então sempre nesses conceitos necessidade, liberdade e razão. E o cosmos se organiza nesses conceitos. Necessidade sendo a força, que são, vamos pôr, as forças e as potências que não dependem de nós. É o mecanismo que está rodando tudo. É a necessidade, a estrutura. Liberdade, logo, é o ser humano enfiado nesse lugar aqui. É a nossa potência de inventar, de criar, de se expressar. E essa potência, então, ela acontece na relação com a razão. A partir da razão, a gente percebe a necessidade e, a partir dela, expressa a nossa liberdade. Então, esse é o primeiro ternário divino. E aí, em seguida, ele traz um segundo ternário, que é o ternário humano, que é a fatalidade, vontade e poder. É o ternário mágico. Fatalidade é o encadeamento inevitável dos efeitos e causas numa ordem dada. Então, fatalidade está como necessidade, próximo. É aquilo que eu acabei de explicar. E liberdade é a vontade, ou seja, a expressão. A vontade é a faculdade diretora das forças inteligentes para conciliar a liberdade das pessoas com a necessidade das coisas. E o poder é o sábio emprego da vontade, que faz servir a própria fatalidade à realização dos desejos do sábio. Então, quando o exemplo que ele traz, quando Moisés golpeia a rocha, ele não cria fonte de água. Ele revela ao povo, porque uma ciência oculta revelou a ele próprio por meio da varinha adivinhatória. Isso aqui é em Êxodo. Em Êxodo ou em Números? Um ou outro. Tem essa história de quando o povo estava no deserto com sede e Deus revela para Moisés o lugar que ele deveria, né, onde teria uma fonte escondida. Moisés chega lá e fala com a fonte não sai água, ele vai ficando irritado e ele bate na pedra de raiva. E a pedra jorra água, é uma história conhecida. E por causa disso, detalhes, né? Por causa disso, ele fica proibido de entrar na Terra Prometida. Não sei quão a par vocês estão da fofoca, mas porque ele ficou com raiva, ira e etc e tal, porque ele tava puto porque o pessoal não parava de reclamar. Você tá ali levando milhares de povo, um povo reclamão. Mas a questão aqui nem é essa. A questão é que ele fala: as pessoas, os hebreus,
né, o povo lá acreditou que ele fez um milagre. A verdade é que eles não sabiam o mecanismo por trás. Aqui ele fala que Moisés usou aquela. O que, que é a varinha adivinhatória? É aquela varinha que você vai para achar água. Eles chamam de varinha adivinhatória. Aquela coisinha de radiestesia. Uma radiestesia, né? Isso mesmo. Então, ele está revelando que ele tirou do nada, mas ele está falando que Moisés, na verdade, usou isso. E aí, quem não conhece a ciência por trás acha que é um milagre. Então, o mesmo acontece com todos os milagres da magia. Existe uma lei. O vulgo a ignora, o iniciado serve-se dela. As leis ocultas são, muitas vezes, diametralmente opostas às leis comuns. Então, o vulgo crê na simpatia dos semelhantes e no conflito dos contrários. Mas, na verdade, é o oposto. É o oposto que hoje em dia a gente até já sabe muito bem, aquela história dos opostos que se atraem, não é os semelhantes. E é nessa regra que se vai fazendo a dinâmica de atração ou repelir em magia. Porque tudo a gente pode, vamos pôr, resumir ou simplificar nessa questão de atração e, e repelir, assim, afastar. Todas as operações mágicas, todas as potências e forças vão se dar a partir disso. A questão é conseguir perceber. Então diziam outrora, a natureza tem horror ao vazio. Era preciso dizer, a natureza é amante do vazio. Se o vazio não fosse, em física, a mais absurda das ficções. Então o vulgo toma habitualmente, em todas as coisas, a sombra pela realidade. Volta as costas à luz e se mira na obscuridade que projeta. Fazendo também aqui referência a Platão da alegoria da caverna, em que as pessoas estão presas e vão vendo sombras projetadas diante de si e não veem a realidade que está vindo de trás, que são apenas uma luz projetando sombras. Então ele está te falando que é isso, de certa forma, sobre isso também que Platão fala, ou está tratando na alegoria. E as forças da natureza estão à disposição daquele que sabe resistir a elas. Que volta de novo o primeiro capítulo, sobre o iniciado aprender a controlar as paixões e impulsos. Se sois tão senhor de vós mesmos para nunca ficar bêbado, dispondo do terrível e fatal poder da embriaguez. Se quiserdes embebedar os outros, dai-lhes de beber à vontade, mas não bebais. Dispõe do amor dos outros quem é senhor do seu. Quereis possuir? Não vos dei. O mundo está imantado da luz do sol e estamos imantados da luz astral do mundo. O que se opera no corpo do planeta se repete em nós. Há em nós 3 mundos análogos e hierárquicos, como na natureza inteira. Novamente acima como abaixo. O homem é um microcosmo, ou pequeno mundo, e conforme o dogma das analogias, tudo que está no grande mundo se reproduz no pequeno. Então há em nós 3 centros de atração e projeção fluídica. O cérebro, o coração e o órgão genital. Cada um desses órgãos é único e duplo, isso é, nele se encontra a ideia do ternário. Cada um desses órgãos atrai de um lado e repele do outro. É por meio desses aparelhos que nós nos pomos em comunicação com o fluido universal, transmitindo em nós pelo sistema nervoso. São também esses 3 centros que são a sede da tríplice operação magnética. Essa
É tipo um saber oculto tradicional a questão das glândulas e dos órgãos e a sua influência magnética. Em nível, vamos pôr, estritamente biológico, indo mais para uma coisa mais científica, menos mística, a gente sabe sim da produção de pensamentos e imagens e imaginação no cérebro e os seus pulsos elétricos, que são a conversa e conexão entre os neurônios. O coração, na sua pulsação sanguínea, gera também um campo muito sutil, né? Muito sutil, muito leve, mas gera um campo também magnético. E o órgão sexual, ele vem aí como um lugar que gera aquela. É isso também todos, o cérebro e o coração, os hormônios que vão trazer então alguns impulsos ou outros. No estudo da. Que aqui ele não se aprofunda num estudo tântrico ou algo assim, mas qualquer estudo tântrico vai trazer exatamente esses pontos, entre outros. Se você pega os chakras, então aqui ele já falou tipo de 3 lugares principais, vai ter outros chakras por lá, espalhados. Na época, se eu não me engano, aqui nunca ele cita os chakras nesse livro. Vamos aguardar o capítulo 7, mas eu tenho quase certeza que não tinha nada de chakra. E não falar no capítulo 7 é uma baita de uma falha hoje em dia, né? Que a gente tem como tipo a base da estrutura da anatomia esotérica, né, do corpo. A gente sempre vai relacionar com esses pontos de energia do chakra. Agora, o que fica muito claro, e depois ele vai trazendo um pouquinho mais detalhes, é quando ele fala essa questão aqui da projeção e atração fluídica. Ele joga sem explicar o que é isso de fluídico. Né? Mais para frente, acho que na próxima página, ele já vai falar que quando ele fala de fluidos, na verdade poderia ser talvez dito como vibração, sistemas de vibrações. Vamos lendo e ver se a gente entende por que ele escolhe fluido e não vibração. Porque eu não saquei muito bem. Mas eu acho que é nessa questão de ter uma característica de permear tudo, ou talvez o entendimento dele de vibração seja um pouco diferente, não sei, vamos ver. Quando o mago chegou à lucidez, esse é outro ponto que, se alguém tiver alguma sugestão para me explicar, eu adoraria. O que ele fala do mago que chega à lucidez? Que atinge um estado de consciência desperto, seria isso? Ou um domínio? Porque é o seguinte, quando o mago chegou à lucidez, quer por intermédio de uma pitonisa, quer por por uma sonâmbula, quer por seus próprios esforços, comunica e dirige à vontade vibrações magnéticas em toda a massa da luz astral, cujas correntes adivinha com o auxílio da varinha mágica, que é uma varinha adivinhatória aperfeiçoada. A varinha mágica, aquela tal, é igual à varinha lá da radiestesia, só que aperfeiçoada. Isso, a pitonisa e ela é a específica do oráculo de Delfos. É aquela sacerdotisa lá que ficava ali para receber né, os vapores da terra e falar. Na verdade, ela era um oráculo encarnado. E o sacerdote do templo que interpretava o que ela falava, porque ela falava coisas que não tinham necessariamente clareza. Eram misteriosas, ela falava em símbolos. Ou sem sentido, enfim, para quem não tivesse a forma de ler. Isso. Como se fosse um tarô mesmo. Então, o sacerdote do templo que interpretava o que a pitonisa falou, num estado alterado, provavelmente provocado pelos vapores que saíam lá do subsolo. O que se
que se fala, né? Não sei se vocês já viram sobre. Acho que já contei aqui sobre isso em algum momento. Até que um dos motivos talvez de ter acabado ou de enfraquecido o oráculo de Delfos foi porque esses vapores pararam de sair e aí a pitonisa não entrava no estado de transe mais. Só que eu não sei, coincidentemente acontece também na mesma época em que os cristãos estavam destruindo tudo e matando todo mundo quando oficializou o cristianismo no Império Romano. De qualquer forma. Então esse mago que chega à lucidez. Aí que eu fiquei pensando, por intermédio de uma pitonisa ou uma sonâmbula aqui é alguém em transe. Esse que é o... Ou pelos seus próprios esforços, ele pode dirigir as vibrações magnéticas dessa luz astral, que é o que ele falou, uma força que está imantando toda a Terra e todos os seres humanos, portanto. Ela, por meio dessas vibrações, influi no sistema nervoso das pessoas submetidas à sua ação, precipita ou suspende as correntes da vida, acalma ou atormenta, cura ou faz adoecer, mata ou ressuscita. Demonstraremos mais adiante que a morte é sempre precedida de um sono letárgico e só opera por graus, que a ressurreição em certos casos é possível, que a letargia é uma morte real, mas não acabada. Aqui ele está falando que os casos de ressurreição, na verdade, é porque a pessoa não tinha morrido de verdade. Então, de vez em quando, apesar dele ficar muito místico, muito distante, de vez em quando ele solta umas coisas assim, não, alguma coisa muito simples. E vem assim direto. Tem um capítulo que ele vai falar sobre invisibilidade, e aí ele vai falar assim, tem um caso, sim, da pessoa que ficou invisível. O que ele fez foi simplesmente se disfarçar. Isso, a técnica da invisibilidade do Eliphas Levi. Então, em alguns momentos, ele vem muito e traz uma coisa muito racional para a argumentação. É, é meio que isso. O cara está sendo perseguido por uma multidão e algum momento que ele vira a esquina, a multidão para de ver ele, ele simplesmente para de correr e fica parado. E aí as pessoas continuam porque não esperam que o cara que eles estão perseguindo estaria parado. Então continuam buscando. E aí ele vai falando assim, que a magia, na maior parte das vezes, se opera apenas por um entendimento melhor da realidade. Um entendimento melhor de como a mente funciona. E enfim, depois eu até conto alguns casos pessoais. Então dizemos, pois, que uma vontade lúcida pode agir sobre a massa da luz astral. E com o concurso de outras vontades, que absorve e arrasta, ela pode então determinar grandes e irresistíveis correntes. Ou seja, é uma vontade lúcida e que tem, né, alguém com muita potência de vontade, com muita persuasão e com muita determinação, ela vai convencer outras pessoas naquela vontade dela. É isso que ele está falando. Com um concurso de outras vontades que absorve e arrasta. Então ele absorve e arrasta, traz a vontade de outras pessoas junto com a dele. Então ela pode determinar grandes e irresistíveis correntes. Então a corrente aumenta. É como se cada vontade fosse uma corrente. Cada um de nós tem uma vontade em alguma coisa. E isso gera uma corrente da nossa existência. Uma vontade maior, um pouco mais potência, atrai, né, captura a vontade de outras pessoas. É isso que todos essa galera, inclusive ele, está fazendo aqui nesse livro. Nesse livro ele escreve o que ele vê de magia, o que ele está trazendo, interpretando dos fenômenos. E muita gente foi
e acreditou e comprou, e fez sentido. Quando ele faz a figura do Baphomet, e tanta gente adota a figura do Baphomet e vai crescendo, até sai um pouco do controle, eu acho, dele, ou não, talvez ele planejou que as pessoas realmente iriam adorar Baphomet como um deus. Aparentemente, ele até cita algo por alto aqui que faz pensar nisso. Ele está capturando a vontade de outras pessoas e pondo na dele, e aumentando a corrente da vontade dele. Quando o Crowley faz lá os seus livros e seu material, e o tarô, e o não sei o que, um monte de coisas e tal, ele tá crescendo essa manifestação dele na Terra, com tantas coisas que em algum aspecto ele captura a vontade de alguém. Seja para o bem ou para o mal, seja até aqueles que odeiam ele, que vão falar das suas, enfim, das suas perversões, etc. Capturou a vontade deles. E até depois ele vai falar isso, exatamente, que às vezes é necessário a oposição para que essa vontade tenha algo a se apoiar. Então, às vezes é desejável gerar oposição, inclusive. Isso aumenta a sua vontade, aumenta a sua potência, a sua expressão. Digamos também que a luz astral se condensa ou se rarifica, conforme as correntes a acumulam, mais ou menos em certos centros. Quando falta energia suficiente para alimentar a vida, causa doenças e decomposição súbita, que fazem o desespero da medicina. Então, todo esforço inteligente da vontade é uma projeção de fluido ou luz humana. E aqui importa distinguir a luz humana da luz astral e o magnetismo animal do magnetismo universal. Servimos-nos da palavra fluido, empregamos uma expressão generalizada e procuramos fazer-nos compreender por esse meio, mas estamos longe de dizer que a luz latente seja um fluido. Tudo nos levaria, pelo contrário, a preferir, na explicação desse fenômeno, o sistema das vibrações. Então, ele fala que seria preferível a explicação pelo sistema das vibrações, mas não fala por que então ele fica falando do fluido e continua falando do fluido até o final. É isso. Seja como for, essa luz, sendo o instrumento da vida, se fixa naturalmente em todos os centros vivos. Ela se prende ao centro do planeta como ao coração do homem, e por coração entendemos, em magia, o grande simpático. Mas se identifica à vida própria por ser do ser que anima. E é por essa propriedade de assimilação simpática que ela se divide sem confusão. Assim ela é terrestre nas suas relações com o globo da Terra e exclusivamente humana nas suas relações com os homens. Então a força da luz astral é o que traz também, vivifica, faz potência, faz gerar vida, movimento. Mas ela age de maneira distinta com o ser humano. Não é exatamente da mesma forma. Eu acho que seria, na verdade, o ser humano interage com ela de uma maneira distinta. Tem a capacidade de interagir com ela de uma maneira distinta. Quando ele é o adepto, o iniciado, etc. É por isso que a eletricidade, o calor, a luz e a imantação produzidas pelos meios físicos ordinários não somente não produzem, mas ao contrário, tendem a neutralizar os efeitos do magnetismo animal. A luz astral, subordinada a um mecanismo cego e procedendo dos centros dados de autotelia, é uma luz morta e opera matematicamente, conforme os impulsos dados ou conforme leis fatais. A luz humana, pelo contrário, só é fatal no ignorante, que faz tentativas ao acaso. No vidente, ela é subordinada à inteligência, submetida à imaginação e dependente da vontade.
Essa luz que, projetada sem cessar pela nossa vontade, forma o que Swedenborg chama as atmosferas pessoais. E eu fui dar uma... Na hora eu pensei em aura, quando ele fala de atmosfera pessoal. Ele está falando que a luz, essa luz humana é algo que acontece sem parar, ela é projetada sem cessar pela nossa vontade e forma uma atmosfera pessoal. É algo como, ou exatamente como, aura. O corpo absorve o que o rodeia e irradia sem cessar, projetando seus miasmas e suas moléculas invisíveis. O mesmo acontece com o espírito, de modo que este fenômeno, chamado por alguns místicos de respiro, tem realmente a influência que lhe é atribuída, seja no físico, no moral. É contagioso respirar o mesmo ar que os doentes e etc. Então, a gente está perpetuamente trazendo influência ao ambiente e recebendo influências dos ambientes. E os ambientes estão suscetíveis também à presença de outra vontade. Cada vontade está ali gerando, então, uma interação e uma alteração, né, no campo da luz astral. Quando a atmosfera magnética de duas pessoas é de tal modo equilibrada que o atrativo de uma aspira à expansão da outra, produz-se uma atração que se chama a simpatia. Então a imaginação, evocando a ela todos os raios ou reflexos análogos ao que experimenta, se faz um poema de desejos que arrastam a vontade. E se as pessoas são de sexo diferente, produz-se nelas, ou geralmente na mais fraca das duas, um embelezamento completo de luz astral, que se chama a paixão, ou o amor. Então ele traz também que essa... exato. E aí ele ainda traz uma dinâmica que aquele que é o mais fraco se apaixona pelo outro ainda. Pode ser suscetível à paixão. Que cede. Mas os dois às vezes, né? Muitas vezes também se apaixonam. Enfim, é a atmosfera magnética. Para ele é isso. Não é questão de personalidades ou nada. Se bem que a atmosfera magnética ela vai estar... Vamos seguir, vamos fingir. Tá, é isso aí, é a atmosfera magnética que atrai as pessoas. Essa atmosfera magnética seria feita, produzida também a partir da psique, portanto da personalidade do indivíduo. Então meio que não deixa de ser também isso. Só que ele está pondo só uma força a mais ali presente. Acho que é isso. O amor é um dos grandes instrumentos do poder mágico, mas é formalmente interdito ao mago, ao menos como embelezamento ou como paixão. Ou seja, o mago não pode. Interditado ao mago. Desgraçado do Sansão da cabala, se deixar adormecer por Dalila. Tá vendo? Sansão está usando como exemplo de um fraco. Né? Se apaixonou e caiu. Depois ele vai fazer o exemplo de Hércules também, que eu vou cortar porque ele fala um monte de coisa. Mas que Hércules também, né, o ponto fraco no final acaba sendo a paixão dele pela mulher dele e a mulher dele que fica cega de ciúmes, etc. E acaba favorecendo para a morte dele. Então, o amor sexual é sempre uma ilusão, porque é o resultado de uma miragem imaginária. A luz astral é o sedutor universal, figurado pela serpente do livro Gênesis. Calma, vamos ler esse parágrafo e depois vamos tentar. Esse agente sutil
sempre ativo, sempre luxuriante de seiva, sempre florido de sonhos sedutores e inebriantes imagens, essa força cega por si mesma e subordinada a todas as vontades, quer para o bem, quer para o mal, este círculos sempre renascente de vida indômita que dá vertigem aos imprudentes, esse corpo ígneo, esse éter impalpável e presente em toda parte, essa imensa sedução da natureza, como defini-la inteiramente e como qualificar a sua ação. De algum modo, indiferente por si mesma, ela serve para o bem como para o mal. Ela leva a luz e propaga as trevas, ou se esconde da luz. Pode-se chamá-la igualmente de Lúcifer, ou Lucífugo. É uma serpente, mas pode pertencer aos tormentos do inferno, como as oferendas de incenso prometidas ao céu. Para apoderar-se dela, é preciso, como a mulher predestinada, pôr o pé sobre a sua cabeça. Mulher predestinada é a mulher do Apocalipse que está com o pé sobre a serpente na visão de João. Mulher coroada com 12 estrelas. Importante ressaltar. Ele está falando que tudo que a gente se atrai é proveniente de miragens da luz astral. Então, aquela atração até por pessoas, etc., já está no campo da nossa própria imaginação. E eu acho que agora, não sei, posso ter aqui brisado muito. Passou aqui pela minha cabeça agora. Que, não sei, me lembrou um pouco a questão de que a gente não deseja o objeto, né? Não tem objeto do desejo. Então, a gente deseja, né? E esse desejo seria quase que isso, um campo da ilusão, da fantasia. A gente quer desejar. E aí vai preencher aquilo que a gente direciona, né? Nosso desejo sempre uma ilusão. E aí a gente fica pondo as lacunas naquilo para poder justificar aquele desejo. A gente vai criando ilusões ali em cima da onde a gente direciona o nosso desejo. Então, todos esses. Porque. Eu não sei se ele já falou ou vai falar em algum momento disso aqui, mas o que fica sendo entendido na filosofia do Levi é que os nossos. É quase como se a gente não tivesse pensamentos. Nossos pensamentos não são nossos pensamentos. A gente só tem um sistema que fica absorvendo informações da luz astral. O tal do diáfano, que a gente fica citando algumas vezes, esse órgão espiritual que traz coisas do astral, da luz astral, e aí a gente recebe então essas ideias, essas percepções, essas leituras, mas os pensamentos não estão aqui. As memórias não estão aqui. Elas estão ao nosso redor. E o que isso aqui faz, o nosso aparelho sensível, é justamente essa seleção, essa filtragem, essa percepção de uma coisa ou de outra. E aí tem essa força então externa, luz astral, ela vai, porque o nosso sistema é automático, certo? Então vai trazendo todas essas informações e nós vamos comprando como realidade e seguindo o impulso da luz astral. É isso que ele acaba de falar nesse parágrafo. E que em geral está conectado com o entorno, né? O que é próximo. E aí também se explicaria a questão essas questões mediúnicas de entidades ou pessoas que estão diante de você e aí leem o seu passado ou a sua mente, supostamente. O que eles estão lendo é
o seu campo que está em volta de você. Então a gente tem um agregado, né? É tal da que chamam de luz humana também, ou como é que eles chamam? A atmosfera pessoal. É essa coisa ali. Só que ela fica suscetível às vontades dos outros, às correntes dos outros, porque você pode direcionar essa luz astral e direcionar e tirar ela de algum lugar e jogar mais com alguma potência em alguma direção. Então, o que corresponde à mulher cabalística no mundo elemental é a água, e o que corresponde à serpente é o fogo. Para dominar a serpente, isso é, para dominar o círculo da luz astral, é preciso chegar a pôr-se fora das suas correntes. Isso é, isolar-se. E aí ele vai trazer como isolar-se, ele fala que o Apolônio de Tiana punha uma manta de lã sobre o corpo e meditava. O que ele vai falar, na verdade, ele se envolvia com um manto de lã e cobria a cabeça e se arqueava em semicírculo a coluna e fechava os olhos. Após ter realizado certos ritos, que deviam ser passes magnéticos e palavras sacramentais, tendo por fim a fixar a imaginação e determinar a ação da vontade. É, exato, por isso que o eremita seria a carta da iniciação, até, inclusive no capítulo 9 ele vai falar exatamente isso, do eremita, e o eremita está coberto com essa lã, com esse manto de lã, se isolando das forças da luz astral. Mas você se isola para aprender algumas coisas, porque você precisa aprender o que é a luz, essa potência agindo sobre você, e o que há, se há que há algo em você, a a governar a sua vida, ou as potências, etc. Eu tenho essa chatice que eu fico relativizando as coisas, então vocês me perdoem. Se Não, não retirar tá. das influências, né? Acho que é isso. Como que você vai ter a visão de certas coisas se você tem tantas influências energéticas e mentais, né? Ali perto de você. Isso me lembra muito o Vipassana. A Paty fez comigo o Vipassana. Ele tem umas experiências loucas no silêncio, né? Aí eu tô lendo o Corpus Hermético, tá numa parte que o Hermes fala pro filho dele que pra ir pro silêncio, a Blavatsky fala da voz do silêncio, né? Então tá tudo muito assim conectado, né? Com esse vazio, com esse silêncio, com esse isolamento, né? Até Buda ficou sentado meditando até se iluminar, Jesus ficou 40 dias no deserto, aquela coisa toda, né? Moisés também ficou um Olha tempão lá. no deserto, aí depois vai lá se encontrar, encontra Deus justamente. É, os cabalistas eles usam sempre o simbolismo do Egito e a coisa de Moisés, e o Egito simbolizava isso, né, o mundo, o vulgar, as coisas que nos levam nossa atenção para um lugar ou para o outro, o materialismo, porque era o centro, né, na época lá do lado deles. No, então o Egito tinha esse simbolismo do mundano, e Moisés, né, simbolicamente, é exatamente esse, o iniciado. Nasce no mundano, nasce com coisas, com privilégios, iludido lá pelas riquezas do Egito, e é levado a, né, a descobrir a sua verdadeira origem, no êxodo como sendo verdadeiramente um hebreu, mas simbolicamente é ele descobrir que ele é mais do que apenas só um egípcio, ou seja, um ser mundano. E então ele passa um processo iniciático no deserto, onde ele encontra essa tradição mística lá no deserto, que são, inclusive o Jetro, que é quem ele encontra no deserto, que é uma comunidade de nômades, pastores, etc. O Jetro ele é sacerdote de uma tradição. E é um papo que falam entre os ocultistas por aí, né? E a galera Rosa Cruz e tal.
Então, simbolicamente, ele recebe iniciações ali, é a alma humana que recebe suas iniciações, se isolou, recebeu iniciações, conseguiu contato com o divino a partir da sarça ardente, e aí retorna para o mundano, ou seja, para o Egito, tal qual o cara que sai da caverna, na alegoria da caverna, também sai da caverna e etc., volta para a caverna e fala para os outros, olha só, tem uma outra coisa, uma outra realidade. Eu acessei uma dimensão diferente. No caso do Moisés, a vida além do deserto. Parece que não tem saída aqui no Egito, só tem o Egito, mas não há mais ali fora. Então ele fala que o manto de lã é de grande uso em magia e é o veículo ordinário dos feiticeiros que vão ao sabá. O que prova que os feiticeiros não iam realmente ao sabá, mas sim que o sabá vinha achar os feiticeiros isolados nos seus mantos e trazia ao seu translúcido as imagens análogas às suas preocupações mágicas, misturadas com os reflexos de todos os atos do mesmo gênero que se tinham realizado antes deles no mundo. Então, ele não explica bem o processo, só fala que o bruxo lá, o mago, ele entra num estado de isolamento, de concentração, ao qual ele recebe, então, o sabá. E aí que ele está falando que o que ele recebe? Essas coisas que estão gravadas na luz astral. Os reflexos de todos os atos do gênero, ou seja, de sabás que já aconteceram, que tinham sido realizados antes deles no mundo. Então ele está falando que você consegue se conectar com as impressões que já aconteceram, coisas que já aconteceram no passado, você se conecta com elas. O famoso registro acástico. Exatamente. Exatamente. Com uns toques aqui até de... Eu não sei exatamente como as pessoas usam os registros acásticos agora, mas aqui tem essas coisas de visões, né? De você se ver. Quem já usou alguma coisa diferenciada pode ter a percepção disso, de visão, de repente estar em outro lugar, né? Principalmente com aquela... Vou ter que censurar depois, DMT e etc. Você vai ter algumas visões assim, de outra dimensão, mas o que ele vai falar não é que você foi para outra dimensão, é a outra dimensão que veio a você. É a percepção do seu diáfano, do seu translúcido, no caso, que ele está falando aqui. O translúcido vai ser essa parte meio que espiritual da mente que consegue ler o que está gravado na luz astral. Essa corrente de vida universal é também figurada nos dogmas religiosos pelo fogo expiatório do inferno. É o instrumento da iniciação, é o monstro a dominar, é o inimigo a vencer. É ela que envia as nossas evocações e conjurações da arte negra da magia goética, tantas larvas e fantasmas. É nela que se conservam todas as formas cujo conjunto fantástico e fortuito povoa nossos pesadelos de tão abomináveis monstros. Deixar-se arrastar para baixo por este rio que dá viravoltas é cair nos abismos da loucura, mais terríveis que os da morte. Afastar as sombras desse caos e fazer-lhe dar formas perfeitas aos nossos pensamentos é ser homem de gênio, é criar, é ter triunfado do inferno. A luz astral dirige os instintos animais e dá combate à inteligência dos homens. Ou seja, ela cria conflito na nossa mente, que tende a perverter pelo luxo dos seus reflexos e a mentira das suas imagens. Ação fatal e necessária que os espíritos elementares e as almas sofredoras dirigem
e tornam mais funestas ainda, com suas vontades inquietas, que procuram simpatias nas nossas fraquezas e nos tentam, menos para nos perder do que para adquirir amigos. E então só continua reforçando isso, que a luz astral tem várias potências, várias imagens, várias impressões, e que naturalmente nossa mente ela é levada a ver e a se iludir por isso. Por isso que se torna interessante esse silêncio, esse isolamento. Para em algum momento da sua vida você estando fora da ilha, você vê a ilha. Então, saindo dessa dinâmica, você percebe a dinâmica que está acontecendo. Esse livro das consciências, que conforme o dogma cristão deve ser manifestado no último dia, não é outro senão a luz astral, na qual se conservam as impressões de todos os verbos, isso é, de todas as ações e de todas as formas. O livro das consciências é o que está tão bem em Apocalipse como o livro da vida, que é dito que Deus vai abrir o livro da vida na hora do julgamento final, onde está tudo gravado. E ele está nos revelando que esse livro da vida citado lá é a luz astral, onde realmente fica tudo gravado. Todo o verbo, as impressões do verbo, as ações de todas as formas. Os nossos atos modificam o nosso respiro magnético, de modo que um vidente pode dizer, aproximando-se de uma pessoa pela primeira vez, se essa pessoa é inocente ou culpada, e quais suas virtudes e quais os seus crimes. Essa faculdade, que pertence à adivinhação, era chamada pelos místicos cristãos da igreja primitiva o discernimento dos espíritos. Então, depois disso, ele vai falar exatamente sobre uma advertência das pessoas que entram nisso de fazer magia e etc. E tem esses riscos, porque você cai em ilusões. Na verdade, é praticamente tudo ilusão ali. Quando você visita os reinos astrais, que é o que acontece muitas vezes em trabalhos de magia, às vezes não é tão óbvio, você não está em outra dimensão ali, vendo dentro de uma alucinação. Às vezes são impressões que você recebe, percepções. E é por isso que é muito... o pessoal quando trabalha com entidades, com deuses, daimons, anjos, etc., e se impressiona com a experiência, às vezes tem uma visão, às vezes tem uma mensagem, às vezes tem alguma coisa, e muito prontamente está aceitando aquilo, ou atribuindo uma realidade objetiva àquilo sem antes perceber o que... Porque sendo assim, verdadeiro ou não, você atribuir isso como uma realidade objetiva para a sua vida acaba sendo arriscado, porque é um lugar... Então, esse agente mágico é um lugar de todas as impressões, de todas as influências. E quando a gente abre, então, um trabalho... Né, o que significa abrir um trabalho mágico, fazer um ritual? É abrir a sua percepção, a sua sensibilidade para a luz astral, porque você está querendo jogar uma informação lá. Você está querendo pôr a sua vontade lá, para ela lá ser decodificada, ressignificada, reconstruída e depois manifestada aqui. Só que você se abriu, então, a esse canal ali, para jogar essa informação. E aí, nesse momento que você joga informação, coisas são absorvidas também. Sempre são, mas nesse momento você está mais suscetível. Por isso a questão dos banimentos, o círculo de proteção, todos os símbolos de proteção, orações, acessórios, e o pentagrama, e a estrela, e não sei o quê. Você está o quê? Carregando a sua psique de símbolos para fazer acreditar que você realmente está protegido. A questão é isso, é de acreditar. E você, então, não deve fazer uma operação até estar suficientemente convencido de que você está protegido. Se você não está convencido, então esquece, não faz, não começa. No que você cambaleou nessa sua certeza,
você perdeu. Assim, meio que é isso. E aí o processo todo, então, de iniciações, de exercícios de magia, o estudo desses símbolos para entender o que cada elemento significa, é isso, fortalecimento de vontade, fortalecimento de crença, fortalecimento da crença em você, da sua potência. Enfim, ali continuando. Para isolar-se então da luz astral, não basta rodear-se do pano de lã. É preciso ainda, e principalmente, ter imposto uma quietação absoluta ao seu espírito e ao seu coração. Ter saído do domínio das paixões e estar seguro na perseverança dos atos espontâneos de uma vontade inflexível. Isso aqui parece até que foi o Crowley, né? Mas é o Crowley copiando ele. Tem frase do Crowley que é muito semelhante a isso. É preciso também reiterar muitas vezes os atos dessa vontade, como veremos na nossa introdução ao ritual. A vontade fica certa de si mesma só por atos, como as religiões só têm império e duração pelas suas cerimônias e os seus ritos. E aí que tá, então, é o que eu é isso que eu falei com mais falei com mais detalhes até que ele é um exercício de fortalecer a vontade. Existem substâncias, aí depois vai falar que existem algumas substâncias que aumentam a sensibilidade, a percepção, a interação com essa coisa das visões astrais, que é o que chamava de poções mágicas, também as plantas, né, enteógenas. E ele justamente vai falar que não vai se aprofundar nisso. E nós também não vamos agora. Para dispor da luz astral, é preciso também compreender a sua dupla vibração e conhecer a balança das forças, que se chama o equilíbrio mágico, e que em Cabala se exprime pelo setenário, ou pelo 7. Esse equilíbrio, considerado na sua causa primeira, é a vontade de Deus. No homem é a liberdade, na matéria é o equilíbrio matemático. O equilíbrio produz estabilidade e duração. E é por isso que nada é inútil ou perdido. Toda palavra e todo movimento são pró ou contra o equilíbrio, pró ou contra a verdade. Porque o equilíbrio representa a verdade, que se compõe do pró e do contra conciliados, ou ao menos mutuamente equilibrados. A onipotência é a liberdade mais absoluta. A liberdade absoluta não poderia existir sem um equilíbrio perfeito. O equilíbrio mágico é, pois, uma das condições primárias do sucesso nas operações da ciência. E deve-se procurá-lo até na química oculta, aprendendo a combinar os contrários sem os neutralizar um por outro. Então, é pelo equilíbrio que se explica o grande e antigo mistério da existência e da necessidade relativa do mal. Essa necessidade relativa dá, em magia negra, a medida do poder dos demônios ou espíritos impuros, aos quais as virtudes que são praticadas na terra dão mais furor e, em aparência, até mais força. Nas épocas em que os santos e anjos fazem abertamente milagres, os feiticeiros e diabos fazem, por sua vez, maravilhas e prodígios. É a rivalidade que, muitas vezes, faz o sucesso. Sempre se acha apoio no que resiste.
Essa última frase eu acho muito. É a rivalidade que muitas vezes faz o sucesso. E sempre se acha apoio no que resiste. Que é aquilo que eu estava falando do caminho, até, por exemplo, que o Crowley faz, até ele, criando essas polêmicas, ou seja, criando rivalidade. Isso me lembra o capítulo 2 ou 3, onde traz também a imagem do dragão e do São Jorge, né? Um negócio assim. Exatamente, é. É ali também sobre isso, equilíbrio mágico e a. Então, só é como é, existe a dinâmica. Mas essa dinâmica, aí que eu venho com uma coisa, acho que vem muito mais da nossa percepção. Nós temos, talvez quase que naturalmente, devido à existência material, não sei, sempre essa forma de categorizar de uma maneira dualista a realidade, de bem e mal, e belo e feio, e essas coisas. E até vai pondo alguns graus, né, graus que vão definindo, jogando mais para o mal, mais para o bem, mais para o centro. Então o mago ele se põe como aquele entre, né, que sai um pouco dessa dinâmica. Agora, ele trouxe aqui nos últimos parágrafos uma questão que é, na época que os santos e anjos então fazem abertamente milagres, isso também cria o que? Potência aos feiticeiros e diabos de operarem também as suas coisas. Então a dinâmica, quanto mais um tem manifestação e poder, mais ele também consegue, acaba trazendo para o outro. Em algum momento, em algum lugar no meu passado, que eu não lembro mais, tinha assim, uma discussão sobre como se não as pessoas não deveriam estar fazendo magia para trazer coisas incríveis, vamos pôr assim, essas proezas milagrosas para o mundo, porque isso vai trazendo potência de outras coisas também se manifestarem, as menos agradáveis, ou seja, isso dá poder também ao lado negro da força. Seria mais ou menos o que falam por aí. Por isso nós paramos de ver milagres acontecendo, os santos param de fazer milagres, para que também o outro lado não opere os seus milagres perversos. É uma discussão que existe aí em alguns centros, em alguns lugares. Mas então a gente teria, hoje em dia, estaria vivendo um equilíbrio quase de guerra fria entre forças. Para a galera que gosta de falar que tem um conflito acontecendo, espiritual. Eu não me importo, eu não vou me envolver com conflito, então tanto faz. Agora, se vocês forem entrar para a ordem, se preparem, porque no geral é isso que esse povo de ordem iniciática tá fazendo, tá? Não nos primeiros graus, nos primeiros graus tá tudo bem. Mas quando você vai entrando mais a fundo, se você é o tipo que tem um psicológico de subir para graus, é um tipo psicológico, tá? De propensão. Para subir em graus elevados de ordens iniciáticas, você começa a entrar isso, tá rolando um conflito espiritual, uma guerra espiritual entre os bons e os maus. Então, sabe alguém já viu o primeiro filme do... Eu vi recente, na verdade, e aí tive essa analogia apresentada lá. Qual é o nome do cara? Aqueles lá da Marvel. O mago da Marvel, qual que é o nome dele? Doutor Estranho, Doctor Strange. Tem umas coisas, né? Porque quem criou o Doutor Strange é uma galera que, claro, pra você criar um personagem assim que trabalha com magia, você já conhece alguma coisa disso.
Ali no filme, ele começa assim: eu vou entrar aqui nessa ordem mágica para me curar, né, recuperar o movimento das minhas mãos. E aí ele vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, vai iniciando, e etc. E de repente ele tá num conflito cósmico de forças de um lado e de outro. E até tem um momento que ele fala: eu não sabia que era isso que eu tava me metendo. Mas caiu lá. Aí, se você pega as obras até do. Se você vai a fundo, por exemplo, na coisa iniciática lá do Crowley, Telemann, o começo é isso, de aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento do ser e etc. Até que não. Até que de repente você estava entre um conflito de consciências prater-humanas. O que é isso? É alienígenas que estão lutando pelo domínio da vontade do planeta Terra. Pode ser, não sei, tudo faz também. Sabe qual é a última? Posso fazer um desvio de rota? Gente, loucuras, loucuras. A briga aí que você está falando, as disputas de poder, a última que eu vi foi um lado que está fazendo magia para o Trump morrer e outro lado que acha que está salvando, porque aparentemente existem pessoas do MAGA que estão também se enfiando em magia. Então foi a última coisa maluca que eu vi ontem e eu fiquei assim, não é possível. O que está acontecendo, meu Deus? E eu já acho que ele faz parte de um negócio maior, né? Que, por exemplo, o Bolsonaro, eu acho que ele converteu muita gente. Ele me converteu. Hoje eu sou de extrema esquerda por conta do Bolsonaro, entendeu? Ele me converteu. Eu acho que o Trump ele é essa figura que está gerando essa revolução necessária, sabe? É a história do bem precisar do mal para, entendeu? Para vencer. Mas acima disso, né, dessa dualidade, tem esse triângulo, essa pirâmide, onde em cima tem o bem supremo. E aí porra, haja dualidade, né? Isso. Eu acredito em ver as coisas com uma maneira assim, mais ligadas ao que a gente tem aqui, e que é uma coisa mais ligada à linguagem, né? Então, sim. Um elemento que surge assim, como um Trump ou um Bolsonaro, ele leva o mundo a percepções, seja para um lado ou para o outro. Mas quando aí tem essa galera que vai trazer da guerra mágica espiritual acontecendo, que isso vai falar que o Trump antigamente, eu vi esse papo na verdade muito tempo atrás, no primeiro mandato do Trump, e que o Trump estava na verdade do lado do bem porque ele estava lutando contra os agentes negros que fazem rituais, né, com aquelas coisas, etc., sacrifícios, enfim. Não posso falar tudo, porque aqui ainda não parei de gravar. Inclusive, esse foi o sexto capítulo. Espera aí que eu vou interromper, então. Semana que vem, vamos pro sétimo capítulo, A Espada Flamejante. Onde nós vamos lidar, então, com a potência do número 4 mais o número 3. Algo aqui para finalizar o capítulo 6 é que ele não falou diretamente do arcano 6, explicitamente, mas meio que sim, quando ele vai falar, por isso que ele fala ali da relação do amor e da paixão, porque essa é a carta, né, dos enamorados, justamente ali. Então ele está jogando que a carta dos enamorados está falando, então, da luz astral que permeia as vontades, e como que também o astral, ou seja, aquele campo individual influi no outro. E aquela dinâmica, então, daqueles amantes ali, está se tratando disso. Da influências, né, astrais, desse fluido astral sobre as paixões humanas. É isso que fala de esotericamente. Pelo menos é o que ele apresenta.
Enfim, é isso. Na semana que vem começamos o próximo capítulo.